Glória a Deus. Quantos querem ouvir a voz do Senhor essa noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, por mais uma vez diante de Ti, Senhor, eu coloco a minha vida. Que neste momento, Senhor, eu possa ser apenas um instrumento. Que o Senhor, Pai, seja glorificado. Que o Senhor cresça. E que esta palavra, Senhor, que foi ministrada ao meu coração, ao meu espírito, que possa ir também de encontro a corações, espíritos essa noite. E que a Tua igreja, Pai, possa ouvir, ter o discernimento e o entendimento para praticar. Nós estamos, Senhor, com o coração, com a mente, Pai, dispostos, disponíveis para Te ouvir. Então fala conosco por mais uma vez, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Esse texto, o começo desse texto, ele é bem curioso, porque Paulo ele começa falando sobre justificação pela fé. Ele fala de paz com Deus, ele fala de acesso à graça, ele fala de salvação, e era o momento perfeito de Paulo dizer: agora tudo será fácil. Mas no versículo de número 3, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Parece até ofensivo para quem está sofrendo, para quem está passando por alguma dificuldade. Porque normalmente a gente pensa: se Deus está comigo, por que eu estou passando isso? Se Deus está comigo, por que isso está acontecendo? Mas Paulo, nesse momento, ele muda a lente espiritual. Ele muda a maneira de olhar, de enxergar. Ele está ensinando que o sofrimento não é a ausência de Deus. Às vezes, o sofrimento é o lugar onde Deus está trabalhando mais profundamente. A tribulação, ela não interrompe o plano de Deus. A tribulação faz parte do processo de Deus. As cartas escritas no Novo Testamento, ordenadas por Deus para explicar a mensagem, para explicar o Evangelho de Jesus Cristo, foram direcionadas para igrejas específicas. Então nós não podemos confundir com algo pessoal. As cartas sim foram destinadas a igrejas específicas, passando por necessidades específicas. Mas o que nós podemos olhar para essas cartas, ainda que os nossos problemas não sejam idênticos a essas cartas, quando nós nos esforçamos para entender o que está acontecendo, o que se tratavam essas cartas, e a gente identifica essa semelhança, vai ajudar a gente a aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos nos esforçar para entender o que a carta está dizendo, e aí aplicar para as nossas vidas. Assim foi na igreja de Roma.
Nesse momento, Roma estava debaixo de tensão, estava debaixo de perseguição, estava debaixo de um medo, de uma instabilidade política, uma instabilidade financeira, incertezas. E eles não tinham conforto, segurança ou alguma estabilidade. E ainda assim Paulo diz: não desperdicem a dor, Deus está produzindo algo. Deus está produzindo algo. E o que me chamou a atenção nesse texto, e o que hoje o Senhor ministrou ao meu coração, e através da minha vida, que Ele possa também ministrar ao seu coração, ao seu espírito essa noite, são 3 tipos de pessoas espiritualmente. Existe gente que é frágil, existe gente que é resiliente, e uma igreja onde Deus está formando para ser antifrágil. Pessoas, igrejas frágeis, pessoas, igrejas resilientes, mas existe quem Deus está formando para ser antifrágil. E talvez essa seja a palavra para essa geração. Talvez essa seja a palavra para a nossa vida. O Senhor não está levantando uma igreja que quebra na pressão. O Senhor está levantando uma igreja que amadurece na pressão. O caos que muitas vezes nós queremos evitar pode ser exatamente o lugar onde Deus decidiu trabalhar. O que nós muitas vezes queremos evitar é o lugar onde Deus quer trabalhar e decidiu te amadurecer. Deus está reposicionando a forma como os muitos interpretam a dor. Porque tem muita gente que entra nos cultos ou que vai até os cultos acreditando que o silêncio de Deus é um abandono. Que essa dor, o silêncio de Deus é um abandono. Gente que olha para a luta, para a demora, para a oração que não está sendo respondida e declara: Deus te esqueceu de mim. Mas o Espírito Santo manda dizer para você essa noite: eu não te abandonei no processo. Eu não te abandonei no processo. Eu estou te formando dentro dele. O que você está chamando de atraso, Deus chama de preparação. O que você chama de perda, Deus está chamando de poda. O que você está chamando de caos, Deus está chamando de construção. Porque existem níveis de maturidade. Existem níveis de maturidade espiritual. Existem níveis de intimidade. Existem níveis de percepção, de dependência de Deus, que não nascem no conforto, vão nascer na pressão. E Deus manda te dizer: eu ainda estou trabalhando aonde você achou que eu tinha parado. Deus não parou. Deus não parou, Ele está trabalhando. Deus não parou, Ele está trabalhando. Talvez ninguém esteja vendo o que está acontecendo dentro de você. Talvez por fora é confuso, talvez por fora é lento, talvez por fora é doloroso, mas Deus está fortalecendo as suas estruturas espirituais. O que o conforto nunca conseguiu produzir. O processo não é prova de ausência. O processo é evidência de que Deus ainda está escrevendo algo sobre a sua vida. Deus ainda está escrevendo algo sobre as nossas vidas. E eu quero ser boca de Deus essa noite para você e profetizar que aquilo que parecia ruína vai se tornar fundamento. O lugar da sua dor será o lugar do seu testemunho, porque Deus não desperdiça filhos no deserto, Ele forma filhos no deserto. E agora eu começo a pregar. A igreja frágil, quando Paulo começa falando da tribulação, a tribulação produz perseverança.
Paulo começa falando de tribulação porque ninguém cresce sem pressão. A verdade é que a pressão, ela revela a estrutura. A verdade é que tudo parece forte até o peso chegar. Porque é muito fácil dizer que confia em Deus quando tudo está bem. É muito fácil dizer que confia nos céus, que confia no Senhor quando tudo está bem. Mas a pressão revela aonde a nossa fé realmente está. A pressão revela verdadeiramente aonde a nossa fé está. Porque o frágil, ele quebra. Uma palavra atravessada já desmonta. Uma decepção já te afasta. Uma oração não respondida já vira uma crise espiritual. Uma ofensa te tira da igreja. Uma luta financeira destrói a nossa confiança. Uma igreja frágil. Uma crise dentro de casa, uma crise na família, já logo faz desistir. Porque a fragilidade espiritual sempre vai depender das circunstâncias. A fragilidade espiritual sempre vai depender das circunstâncias para permanecer firme. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo dias de uma fé sensível demais. Uma fé muito sensível. Uma geração que ama a promessa, mas foge do processo. Uma geração que ama milagres, mas evita a maturidade. Uma geração, uma igreja que ama palco, mas rejeita deserto, rejeita vale, rejeita processos. Quer unção, mas não quer ser esmagado. Uma igreja frágil. Deus nunca prometeu ausência de pressão. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. E a pergunta para nós, para esta noite, não é você vai enfrentar pressão? Você hoje, amanhã, vai enfrentar pressão? Não. A pergunta é: quem você está se tornando nela? Quem você está se tornando na pressão? Porque pressão não cria caráter, pressão revela. Pressão não cria caráter, pressão revela. A tribulação não inventa quem você é. Ela revela quem você já vinha sendo, escondido no conforto. Quando você estava confortável, ali já estava quem você é. A pressão, a tribulação, ela só revela quem você realmente é escondido. Muita gente frágil espiritualmente, porque idolatra este conforto, quer controle absoluto, pede para Deus previsibilidade. Senhor, me fala o que vai acontecer, quer previsões do que vai acontecer. Mas o reino de Deus não cresce em zona de conforto. Israel cresceu no deserto, José amadureceu na prisão, Davi foi formado nas cavernas. A igreja cresceu sob pressão, nasceu sob perseguição. Jesus venceu através da cruz. E você quer conforto? Quem vive tentando fugir da pressão acaba se tornando fraco para suportar o processo. Quem vive tentando fugir da pressão acaba se tornando frágil, fraco para suportar o processo, o propósito. Mas Deus está nos confrontando esta noite. Uma mentalidade fragilizada que entrou no coração de muita gente, porque nós vivemos dias em que as pessoas desistem rápido demais. Desistem do casamento, desistem do ministério, desistem de orar,
desistem de buscar, desistem de comunhão, desistem da fé, quebram por qualquer confronto, se ferem por qualquer palavra. Mas Deus manda te dizer essa noite: eu não estou formando uma geração emocionalmente sensível para quebrar em qualquer vento. Eu estou formando um povo firme, maduro e enraizado. E o Senhor manda te dizer: eu não te chamei para viver sustentado pelas emoções. Eu te chamei para permanecer sustentado pela minha palavra. Quando faltar emoção, permaneça. Quando faltar força, permaneça. Quando não tiver ninguém entendendo, permaneça. Persevere, fique firme. Quando o céu parecer silencioso, permaneça. Porque a maturidade espiritual não é continuar quando é fácil, é continuar quando tudo dentro de você quer desistir. Permaneça, permaneça. Eu sinto Deus fortalecendo as nossas estruturas essa noite. Aleluia. Eu sinto Deus fortalecendo as nossas estruturas. Raiz espiritual estão crescendo. Estão crescendo essa noite. Você não vai quebrar no meio do caminho. Você não vai quebrar no meio do caminho. Deus está te fortalecendo para completar a jornada. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita? Quem acredita nessa palavra? Aleluia, o Senhor está nos fortalecendo esta noite. Aleluia. Segundo, uma igreja resiliente. A tribulação produz perseverança. O resiliente, ele suporta. O resiliente, ele não quebra. O resiliente continua, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo chorando, ele permanece. Porque perseverar é uma marca dos santos, dos filhos de Deus. O problema é que muita gente para aqui. Muita gente para, sobrevive, mas não amadurece. Aguenta, mas não floresce. Está de pé, mas apenas endureceu. Permanece na igreja, mas a alegria no Senhor já se perdeu, já acabou. Continua servindo, mas não tem mais esperança. Apenas resiste. Mas Paulo aqui não está falando apenas de resistência. Ele diz que a perseverança produz experiência. Aqui a palavra experiência, ela fala de um caráter aprovado. Deus não quer que você apenas sobreviva à tribulação. Ele quer que ela transforme quem você é. Eu vou repetir. Deus não quer que você apenas sobreviva em meio às tribulações. Ele quer que você se transforme. Ele quer que você transforme. Ele quer que ela transforme quem você é. O objetivo da dor não é só nos manter vivos, não é apenas manter vivo, é nos amadurecer. Não basta sair da guerra só vivo, é preciso sair da guerra transformado. Transformado. Sair da guerra transformado. Tem gente que saiu da luta sim, mas mais amargo, mais amarga. Tem gente que saiu da luta sim, mas está mais desconfiado, mais desconfiada, mais distante de Deus. Está mais frio, mais fria. A dor não pode roubar aquilo que o Senhor quer produzir em nós. As nossas tribulações, as dores, não podem roubar aquilo que o Senhor quer produzir em nós. Porque um sofrimento sem rendição vai gerar trauma. Mas o sofrimento entregue a Deus gera maturidade. Gera maturidade. Talvez você tenha sim desistido. Talvez você está exausto.
mas permaneceu, continuou servindo, continuou orando, continuou lutando, mas por dentro é um peso silencioso. Esse é o resistente. Talvez sim um desgaste, um cansaço, uma fadiga. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, mas por dentro está pensando: eu não sei até quando eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou suportar mais isso. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Mas eu quero te dizer uma coisa: sendo usado por Deus, seu cansaço não é o fim da sua história. O seu cansaço não é o fim da sua história. O seu cansaço não anulou o propósito de Deus sobre a sua vida. Você achou que estava enfraquecendo, mas Deus está te dizendo: você está sendo fortalecido em profundidade. Eu estou sustentando você onde ninguém vê. Eu estou renovando as suas forças. Eu estou curando feridas. Eu estou te fortalecendo. Aleluia! Você não vai morrer emocionalmente no meio desse processo. Você não vai morrer no meio desse processo. Você não vai desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você não vai parar na beira do caminho. Não vai parar. Não vai parar. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. O mesmo Deus que começou, Ele é fiel para completar. Eu sinto o Espírito de Deus está soprando renovação sobre nós essa noite. Há um fôlego novo, há uma força nova, há um renovo espiritual sendo liberado sobre esta casa. E eu quero profetizar para a sua vida: você não chegou aqui para parar agora. O céu ainda não terminou a obra em você. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Adore ao Senhor por 30 segundos. 30 segundos de glória. Adore ao Senhor essa noite. Aleluia, aleluia. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita? Quem acredita nessa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. 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 Aleluia. Aleluia. Parecia impossível. Adore, igreja, adore. Aqui. Jesus, sou milagre, estou aqui. Aleluia. Você não chegou aqui para parar agora. O céu ainda não terminou a obra em você. Diga isso para alguém. O céu ainda não terminou a obra em você. O céu ainda não terminou a obra em você. O céu ainda não terminou a obra em você. Aleluia. Aleluia.
Agora Paulo chega ao ápice da sua carta, desse texto, desta palavra. A igreja antifrágil. Não é a igreja que nunca sofre. A igreja antifrágil não é a igreja que nunca chora. Não é a igreja que não sangra. É a igreja que sai mais forte daquilo que deveria destruí-la. É a igreja que sai mais forte daquilo que deveria destruí-la. É a igreja que passa pelo fogo e volta com mais fé. Passa pela crise e volta mais dependente do Senhor. Passa pela perda e volta mais íntima de Deus, mais íntima dos céus. Passa pela dor e volta mais parecida com Jesus Cristo. Isto é maturidade espiritual. A tribulação não destruiu. A tribulação não paralisou. Pelo contrário, a tribulação desenvolveu. Passar pela tribulação fez ela desenvolver. Porque aquilo que veio para nos parar vai ser usado por Deus para nos promover espiritualmente. Aquilo que veio para nos parar vai ser o que Deus vai usar para nos promover espiritualmente. Porque o mundo está ensinando: evite desconforto. Mas Jesus ensina: tome a sua cruz. O mundo ensina: proteja-se da dor. E Jesus diz: negue-se a si mesmo. O mundo está dizendo: não tem como construir mais nada. Mas o reino de Deus nunca foi construído no conforto. O reino de Deus cresce no fogo. O reino cresce no fogo. E esta fé, a fé verdadeira, não é a ausência de caos, de tribulação, de dificuldade. É uma estabilidade no meio do caos, da tribulação, da dificuldade. Isto é fé verdadeira. O ouro, ele é purificado no fogo. Os filhos de Deus amadurecem na perseverança. O que o inferno está chamando de destruição, Deus está chamando de treinamento. Treinamento. Talvez você ache que os teus sonhos, os teus projetos, o teu propósito, o teu chamado está sendo enterrado. E Deus está dizendo: você está sendo plantado. Você está sendo plantado para criar raízes, crescer e dar frutos. Talvez você está pensando aí: não, pastor, acabou. Para mim, acabou. Mas Deus está dizendo para você: eu estou fortalecendo as suas raízes. Eu estou te fortalecendo. E eu quero liberar uma palavra para você essa noite, para sua casa e para sua vida. O Senhor está levantando um povo diferente, uma igreja firme, uma igreja profunda, uma igreja madura, uma igreja que não vive de entretenimento espiritual, mas de uma convicção, de uma fé verdadeira, sabendo que nesta fé será estável no meio da tribulação. Uma igreja que não depende de ambiente para permanecer fiel. Uma igreja que não abandona o altar. Uma igreja que não retrocede. Uma igreja que não se escandaliza com processos. Deus está curando dependências de emoções esta noite. Deus está curando. Deus está levantando um povo perseverante. Uma igreja que não quebra na pressão, mas cresce na pressão. Uma igreja que não quebra nas tribulações, mas se desenvolve, cresce nas tribulações. E eu profetizo em nome de Jesus: quando vier perseguição, você ficará firme. Quando vier oposição, você vai se aprofundar ainda mais no Senhor.
Quando vier luta, você ficará mais dependente de Deus, porque aquilo que deveria nos enfraquecer, Deus irá usar para nos deixar mais forte, mais forte, mais forte. Deus irá usar para nos deixar mais forte. Aleluia. Enquanto outros estão desistindo, nós iremos permanecer. Enquanto outros recuam, nós iremos avançar. Enquanto outros quebraram, nós iremos florescer. Nós iremos dar frutos. Porque Deus está formando uma igreja firme, uma igreja antifrágil, uma igreja que atravessa o fogo e sai mais parecida com Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. De pé a gente acha que está acabando, né? Aleluia, glória a Deus. Paulo termina dizendo que a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Mas por quê? Porque Deus usa até mesmo a dor. Nada para o Senhor é desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhuma espera, nenhum silêncio, nenhum processo, nada é desperdiçado por Deus. Você entrou aqui essa noite, talvez pensando que a luta estava te destruindo, que essas dificuldades estão acabando com você. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que a tribulação, as dificuldades, este caos não te destruiu. Ele está te reconstruindo. Você não está quebrado. Você está sendo moldado. Você não está sendo abandonado. Está sendo fortalecido. Você não está sendo punido, está sendo amadurecido. Porque Deus está formando uma igreja delicada. Deus não está formando uma igreja delicada para dias difíceis. Ele está formando uma igreja forte para tempos de pressão. Deus não está formando uma igreja frágil para dias difíceis. Ele está formando uma igreja forte para esses tempos de pressão. E talvez você tenha se sentido frágil, quebrado, sem força. Talvez pensando em desistir. Mas Deus te trouxe aqui essa noite. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: essa sua fornalha será de transformação. Essa sua fornalha será de transformação. Chegou a hora da gente parar de perguntar por que isso aconteceu comigo, ou por que isso está acontecendo. Comece a perguntar quem Deus quer me tornar através disso. O que o Senhor quer com esta transformação? Porque pode estar sendo sim hoje um cenário da sua dor, mas eu te garanto que também será um palco de testemunho do que Deus vai construir na sua vida. Será um palco de testemunho. Eu quero te dar alguns minutos para você refletir nessa palavra. Feche seus olhos. Leve agora a sua mente, ao seu coração, ao seu espírito. O que você tem feito
em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Meu amado, minha amada, eu estou sendo usado por Deus para falar com você essa noite. É sim uma palavra de vitória. É sim uma palavra de novo, de renovo para você. É sim os céus falando com você essa noite. A palavra que confronta, ela transforma. A palavra que confronta nos faz amadurecer. Porque existem pessoas aqui que chegaram cansadas dessas batalhas. Pessoas que estão marcadas por perdas, por feridas. Pessoas marcadas por frustrações. Processos que parecem intermináveis. Orações que parecem sem resposta. Pessoas que começaram a acreditar que talvez já não fosse mesmo tão forte. Pessoas que começaram a pensar que talvez sim, não sou tão forte. Sozinho você não é mesmo tão forte. Mas o Senhor manda te dizer essa noite: o processo não terminou. Eu ainda não terminei com você. E eu profetizo em nome de Jesus: onde havia fragilidade, vai nascer perseverança. Onde havia desistência, vai nascer permanência. Você não chegou até aqui para desistir agora. Você não chegou até aqui para desistir agora. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do não desistiu de mim. Aleluia! Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, esta noite, selando, Pai, esta palavra, tendo a certeza que o Senhor está se informando uma igreja que não quebra no caos, uma igreja que não retrocede, uma igreja que não abandona a fé, uma igreja que não depende de circunstâncias favoráveis para permanecer fiel, uma igreja que amadurece no processo. A luta não veio para nos destruir, a luta veio para revelar quem Deus está formando dentro de nós. Nós sairemos mais forte, nós sairemos mais profundo, nós sairemos mais maduro, nós sairemos mais dependentes de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus: o caos pode ter sido o cenário da sua dor, mas também será o palco de testemunho. Deus vai escrever através da sua vida. Aleluia. Quem acredita,
Quem acredita nessa palavra, em nome de Jesus, nós recebemos, Senhor, dos céus, e que a nossa vida, Pai, seja para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aplauda ao nome do Senhor, bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus.